autoabandono, autoestima, falta de amor próprio, né? Também aquela autocobrança, questão de do não se amar mesmo, mas principalmente do autoabandono, tá? Da endometriose. Porque é aquela mulher que vive pelos outros, sabe? Que vive pelo marido, que vive pelo filho, que vive pelo chefe, vive por todo mundo, menos por ela. É o melhor pra você, o pior pra mim, eu não preciso, né? Quando na verdade é o quê? É o caminho do meio. É o melhor pra você e o melhor pra mim. Então é não se esquecer de você mesmo, é isso. Não se esqueça de você tá se abandonando, você tá se deixando pra depois e a sua prioridade é você. Problema muito comum de perna, pé, dor no pé, enfim. A gente precisa entender a simbologia disso. Para que servem as pernas? Para que servem os pés? Para nos possibilitar a locomoção. Claro. Metafisicamente, o que vai representar? O seguir adiante. A necessidade de movimento, a necessidade de alguma atitude, o novo, né? Ou seja, tem a ver com ir em frente. Então as pernas, elas vão dizer respeito a isso, de uma forma geral, tá, gente? Mas vai dizer respeito a isso, essa necessidade de se locomover, de mudar, de avançar, porque provavelmente você pode estar procrastinando alguma coisa, você pode estar adiando alguma coisa. Que caminho que eu vou tomar, né? Exatamente. Então é essa necessidade de locomoção, de seguir adiante, é o que as pernas, ou que os pés principalmente vão representar, tá? Aí vamos seguindo aqui. Vamos ver o que mais interessante. Endometriose interessante. Falar, muito comum, né, nas mulheres. Recebo bastante pergunta de endometriose. A endometriose, ela vai estar relacionada muito com autoabandono, tá? Tudo de região de útero, ali de ovários e tudo mais, miomas aqui vão se encaixar nisso também, tá? Vai estar relacionado com autoabandono, autoestima, falta de amor próprio, né? Também aquela autocobrança, questão de do não se amar mesmo, mas principalmente do autoabandono, tá? Da endometriose. Porque é aquela mulher que vive pelos outros, sabe? Que vive pelo marido, que vive pelo filho, que vive pelo chefe, vive por todo mundo, menos por ela. É o melhor pra você, o pior pra mim, eu não preciso, né? Quando na verdade é o quê? É o caminho do meio. É o melhor pra você e o melhor pra mim. Então é não se esquecer de você mesmo, é isso que a endometriose vem dizendo. Não se esqueça de você, você está se abandonando, você está se deixando para depois e a sua prioridade é você. A endometriose, ela vem dizendo esse recado pra gente, né? Tudo relacionado com miomas e útero, de uma forma geral, vai estar conectado com esse recado também, né? Pode ter uma coisinha a mais ali ou outra, mas de uma forma mais geral, para ficar claro, está relacionado muito com isso. Autoabandono, a endometriose. O mioma, ele está mais relacionado com a autoestima, tá? Com a autoestima, com amor próprio, alguma coisa que eu não gosto em mim, com problemas que eu vejo em mim mesmo. Tá? Principalmente isso, relacionado à autoimagem, distorção de autoimagem, tá? Vamos lá. O que mais? Qualquer tipo de problema em articulação, joelho, artrite, artrose, enfim. Artrite, artrose muda um pouquinho, mas dá pra gente falar. Joelho é muito relacionado com o quê? Flexibilidade. Então, pessoas que têm problemas em joelho normalmente são mais inflexíveis, tendem a ter mais dificuldade de ceder, de escutar, de aceitar o novo. Então existe uma necessidade de controle, está conectado com a rigidez. Pensa, de novo, corpo é espelho da consciência. O teu corpo fala, a tua mão está travada, a tua mão está rígida. O que isso está trazendo de recado para você? Você está rígido, precisa abrir mais a mão, precisa ceder mais, precisa aceitar mais, precisa ser mais flexível. Percebe? Percebe que não é uma coisa assim, uau, de onde você está tirando isso? É lógica a explicação. Então a gente começa a entender a função da doença, os sintomas que ela traz, que regiões que elas afetam, e a gente começa a conectar. E é quase literal a tradução. Flexibilidade. Eu vi uma vez, eu não vou falar o nome, que é uma pessoa muito famosa, isso vai acabar chegando nela. Tava na televisão e ela tava com a mão, parecia um gárgula, assim, ó. E ela falou assim, eu sou uma pessoa muito flexível. Eu falei, Jesus, o corpo fala. Não tem nem como. Exatamente. Se vocês prestarem atenção, é uma pessoa famosíssima. Eu não vou falar de jeito nenhum, né? De me perguntar. Você vai dar um bode extremo se eu falar o nome. Mas eu estudo bastante essas coisas das doenças, assim. E eu vi a mão dela, assim, quase que se retorcendo. Eu falei, nossa, bem flexível mesmo. Tem uma frase que eu falo muito. O corpo é você sem todas as máscaras. É verdade. Ele não mente. Ele não mente. A consciência consegue, né? Colocar as máscaras, esconder. Você tá triste aí dentro, mas por fora você tá sorrindo. A consciência faz isso. O corpo não. Ele vai mostrar em algum lugar que você tá triste. Com a sua doença. É aquela coisa, me conta suas doenças que eu te digo quem és. E o que
que você precisa melhorar. Dor na coluna, todo mundo tem uma, qual que é essa? Depende da altura, é mais pra cima, é mais pra baixo, a lombar, muda um pouco. Fazer em cima, na torácica, depois na coluna é aqui. É, na cervical, eu tenho. Então, cervical. Primeiramente, a coluna, ela vai representar 100% chakra básico, pode representar problemas nas 3 áreas principais que eu falei, dinheiro, relacionamento e trabalho. Então pode ter coisas relacionadas a essas áreas principalmente, que estão em desequilíbrio. Mas aqui em cima, é mais a região, ela envolve as costas. As costas é onde a gente pega peso, é onde a gente coloca as coisas nas costas, a gente puxa o quê? Responsabilidade. Sim. Então pessoas que têm um excesso de responsabilidade ou que pegam mais peso do que deveriam, que puxa mais coisa do que deveria, que às vezes não é da responsabilidade dela resolver, mas ela pega para ela, pode gerar mais dificuldade, mais tensão aqui nessa região das costas, principalmente aqui na cervical. Sim. Tá? Síndrome de Atlas, carrega o mundo nas costas. Exatamente. Justamente isso. A lombar, se a gente for falar um pouco da lombar, é muito comum também, né? A lombar, ela é literalmente o meio termo, né? O meio entre as costas e o prazer. De novo, as costas a gente já falou, responsabilidades, pesos da vida, né? Prazer, que é o quadril aqui, essa região. Prazer, o lazer também, tá? Não é só o prazer sexual que eu tô falando, mas o prazer da vida, o lazer em si, o viver. A gente está falando de para cima, sobreviver, para baixo, o viver, né? Se a gente puder fazer uma analogia assim mais grotesca. Então a lombar, ela está justamente nesse caminho do meio, ou seja, se faz necessário um equilíbrio entre responsabilidade e lazer, as coisas estão fora de equilíbrio. Ou você está trabalhando demais e vivendo pouco, ou você está vivendo demais e não fazendo nada da sua vida. Então se faz necessário um equilíbrio, você pode estar trabalhando demais e esquecendo do que realmente tem valor para você, que é o famoso viver. Sobreviver é aquela que a gente já sabe, o trabalho, pagar boleto e tudo mais, viver é completamente diferente. Né? Então a lombar, ela vem trazendo esse recado, o equilíbrio dessas coisas de responsabilidade e lazer se faz necessário. É justamente onde as coisas se encontram. Tá? O pessoal aqui do chat tá falando sobre autismo. Só que, gente, autismo não é uma doença, gente. E assim, ó, eu vou revelar aqui em primeira mão. Mas eu já fiz vários testes de autismo e sempre aparece alguma coisa lá. Tá? Todo mundo que for fazer, tem teste para autismo em adultos, tá? Se vocês quiserem fazer o teste, tem um monte na internet. Vocês vão ver, todo mundo, sem generalizar, né, mas grandes chances é que boa parte das pessoas tem autismo em algum grau. Eu já fiz vários testes e sempre dá algum grau pra mim, tá? Normal, porque o autismo, na verdade, é um hiperfoco que a pessoa tem em várias coisas. E, por exemplo, uma das coisas que às vezes acontece, às vezes alguém me encontra em algum lugar, num restaurante, não sei o quê, eu tô sempre com fones de ouvido. Porque eu uso aqueles fones de ouvido que são noise cancelling, né? Que eles cancelam o ruído. Porque eu tenho um hiperfoco em barulhos, em sons. Então, assim, é um nível de autismo, tá? Então, assim, autismo não é doença, tá? Mas se você quiser falar alguma coisa sobre autismo... Polêmico, né? Bem polêmico, mas a gente consegue classificar mais o autismo dentro do processo espiritual, tá? Tem mais a ver com espiritualidade, principalmente mediunidade. É por isso que ele tem a hipersensibilidade, ele sente demais, ele foca demais, porque o estímulo é maior, ele sente de uma forma diferente, é mais intenso, justamente por essa abertura maior que ele tem das coisas. Então, pelo meu ponto de vista, sempre deixando claro, o autismo está muito conectado com a questão de espiritualidade, tá? Tem muitas possibilidades também, espíritos que são extremamente sutis, tá? Em nível de consciência mais elevado, quando encarna, pode gerar essa diferença, porque já trazem um nível de sutileza muito grande, e quando recebem o choque da matéria, eles percebem que viver aqui não é tão simples assim. E esse desencontro, digamos assim, pode acontecer, tá? Essa hipersensibilidade pode acontecer devido à sutileza dessa consciência anterior à encarnação. Então isso também é uma possibilidade, mas eu conecto o autismo, espiritualidade 100%. Estão perguntando muito aqui também de fígado, vamos ver. Fígado. Fígado é fácil. É só diminuir a gordura e as bebidinhas no final de semana. Lógico que foi uma resposta muito idiota, mas é porque eu já tive muito problema de fígado. Eu vou te falar o porquê. Por causa de remédios para enxaqueca. Sim.
Cara, as dores que eu tinha no fígado eram terríveis. Ia tudo parar no fígado. Eu me entupia de remédio. Então acontecia muito isso. E quando eu como também, às vezes eu como, né? Quando eu abusava muito da comida, meu fígado também atacava. Claro. Mas é quando eu comecei a fazer jejum, o meu fígado curou. E tudo melhorou. Mas enfim, desculpa me intrometer aqui, tá? Mas isso que você falou tem até uma conexão, tá? A gente até consegue conectar. O próprio ato de comer, metafisicamente, vai representar o que pra gente? O aceitar. Eu incorporo em mim, eu aceito em mim. Então a alimentação tem muito disso. O que é que você anda colocando pra dentro de você? Né, de alimento é muito importante também, mas metafisicamente a gente faz essa ligação. O que você anda se alimentando? O que você anda vendo de notícia, de coisas nesse sentido, que sugam a sua energia? O fígado, ele é muito essa região da energia, tá? Tem muito a ver com essa questão da disposição, com a falta dela e tudo mais. Então são coisas que estão sugando a sua energia, tirando a sua energia. Podem ser pessoas, podem ser lugares, podem ser empregos, né? Mas a sua energia está se esvaindo, tá? O fígado, ele é um órgão difícil de interpretar, porque ele tem muitas funções, então fica difícil generalizar. A gente precisaria falar de um monte delas para as pessoas conseguirem de fato encontrar o que se encaixa para elas. Porque o fígado, até na medicina, tem várias funções, né? Filtragem, armazenamento, enfim, essa questão da energia, da distribuição, enfim, tem muita, né? Tem muita coisa, então é difícil de coisar, mas generalizando a gente consegue dizer isso. Tem a ver com o que você coloca para dentro de si mesmo, que pode estar sugando a tua energia, nessas áreas que eu falei, né, de que todas que envolvem. E o fígado é interessante porque ele é um dos órgãos, eu acho que ele é o órgão do corpo com mais capacidade de regeneração. Porque eu lembro um amigo meu que teve um problema de fígado muito sério, ele teve que cortar metade do fígado fora. E meio que o fígado, ele se readaptou, não que ele cresceu de novo, mas o fígado ele se readaptou para funcionar direito, sabe? Ali. Então, assim, demorou um tempo, claro, mas assim, meio que o fígado se regenerou. Não cresceu a parte nova, mas ele voltou a funcionar bem. Depois que ele cortou um pedaço. É uma coisa interessante, né? Essa coisa da regeneração, né? Que você mesmo comentou. Exatamente. Então o corpo funciona sozinho. O que mais aqui? Vamos lá. Alergia. O pessoal quer saber. O guru. O guru é alérgico a tudo, não é? Alergia é uma questão complicadíssima. Porque, por exemplo, tem coisas que nem eu interpretei ainda. Vamos dar um exemplo, alergia à castanha. Não faço a mínima ideia. Porque pra mim, hoje, por enquanto, não consegui conectar, tá? Mas a gente pode falar alergia a pelo, alergia a pólen, alergia... A gente pode falar, pode falar? Pode. Vamos lá. Alergia a pelo? Você já descobriu isso? Tem, alergia a pelo. Não, sim, mas você descobriu a sim. origem espiritual? Dá pra conectar. Alergia a pelo, desculpa. Alergia a pelo. O pelo é a maciez, né? Tem muito a ver com o quê? Com o carinho do animal, com o afeto, do receber e do dar carinho. Quando eu tenho a alergia é eu recuso, de alguma maneira. Então você pode trazer mais dificuldade em aceitar carinho, em receber carinho, ou às vezes em entregar, tá? Pode ter esses dois caminhos. Interessante, hein? Gostei. A alergia é o que você recusa, tá? Então, por exemplo, o que eu falei mais? Pólen, né? O pólen Seria cheiros, talvez? Sim. É que a gente precisa entender, o pólen ele representa o que na planta? Produção? Reprodução, Uhum. entendeu? Então o pólen ele pode ter a ver com essa recusa da sexualidade, algum problema de sexualidade, de problema sexual interno, algo relacionado a essa área da sexualidade, tá? O pólen pode trazer muito disso. A sujeira, a pó, né? Eu sou alérgico à sujeira, eu sou alérgico ao sujo, né? O sujo é o errado, enfim. Então eu não quero olhar para o sujo, ou seja, é uma pessoa que foge de olhar para as coisas internas dela mesma. Então ela não quer, o externo dela tem que ser limpo, porque ela não quer olhar o sujo. Isso reflete o que ela está fazendo com ela mesma. Ela não olha para dentro, para ela mesma. Ela não lida com a própria sujeira interna, digo, sentimentos, emoções, né, padrões, pensamentos, enfim. Portanto, ela espelha isso na realidade externa, tá? Interessante. Então o guru que tem alergia a remédios, quer dizer que é isso que ele rejeita. Vou interpretando aqui. Vamos lá. Tá? Ele rejeita essa intrusão, essa invasão do corpo por químicos. Sim. Então quer dizer que no final das contas, o que você busca é um acolhimento para se curar com carinho do colo da mamãe e do papai. Interessante. Posso complementar? Porque o colo
da mãe e do pai cura a criança. Quantas vezes você tá com o filho doente lá, vem aqui, meu filho, deita no colo do papai que eu vou te fazer um carinho. Curou. A criança curou. Sim. Não é isso? Uhum. Então você está rejeitando que introjetem químicos em você. É uma super resposta a uma invasão, né? A alergia é isso, é uma resposta exagerada, né? Quando você coloca uma outra substância dentro do corpo, as pessoas, colocou lá, sei lá, dipirona, aí colocou no corpo, não, tomei, passou, colocou num alérgico, ele trava pra todo lado e morre, inclusive. Sim, mas o remédio, ele representa o agente externo. Então isso que você falou de não querer intrusões, é muito sobre isso, segue essa linha sim. Ele prefere lidar sozinho, talvez, com as coisas, sabe, do que receber ajuda de externos. O remédio é o agente externo, por exemplo, a hipocondria, né, o viciado em remédio, aí estamos falando do oposto. Mas o hipocondríaco é aquele, eu quero que você resolva pra mim, por favor, porque eu não quero resolver, eu não tenho força pra fazer isso, então faz pra mim. Então é aquele que busca em excesso essa ajuda externa, né, ou seja, eu não quero lidar com as minhas próprias coisas, eu prefiro que os outros resolvam pra mim, né, a hipocondria ela vem dizendo muito disso.